Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um episódio da série em que meditamos nos ensinamentos de um bem-aventurado santo moderno, um santo quase contemporâneo, né? Ainda que ele não tenha o status de santo, até o momento que gravo esses vídeos, ele ainda não foi reconhecido assim pelo grupo religioso na qual ele estava inserido, mas é definitivamente um personagem que nós podemos considerar como um sadhu, não é? Como um amigo de Deus. E eu estou falando aqui do bendito ancião Tadeu de Vitovinica, este maravilhoso homem que foi um monge da Igreja Ortodoxa da Sérvia, foi um sacerdote monástico, que viveu entre os anos de 1914 e 2003, e ao longo da sua vida acabou desenvolvendo esse carisma do aconselhamento espiritual, da possibilidade de clarear a partir dos seus apontamentos, caminhos para que cada coração pudesse desenvolver amor verdadeiro por Deus. Então, o ancião Tadeu é um bhakta, definitivamente. E aqui, nesta série, o que eu faço é trazer alguns dos ditos conhecidos do ancião para reflexão dentro de um espírito de Bhakti Yoga, que é a linha, não é, espiritual que eu sigo aqui. Como vocês sabem, eu sou um devoto de Sri Ramakrishna Paramahansa. Sri Ramakrishna Paramahansa foi o grande professor de Bhakti Yoga. E essa interpretação, não é, do caminho espiritual voltado para o amor e a devoção a Deus como o centro de tudo, não como um meio, mas como um fim em si mesmo, ela é a lente que me faz olhar para esses ensinamentos do ancião Tadeu, e eu percebo neles uma convergência maravilhosa. Então vamos, meus amigos, hoje, como acontece nesses episódios, eu vou aqui ler 5 ditos e nós vamos pensar a respeito deles de uma maneira que nos aproxime desse ideal. O primeiro dito de hoje é: não existe tal coisa como um pecado imperdoável, exceto para aquele que não se arrependeu de ter pecado. Maravilhoso. E muito significativo, muito desafiador. Muitas pessoas, nesse caso aqui, vão entender assim: mas e os pecados mortais? Não é? E o pecado contra o Espírito Santo? Qual seria, então, aqui, né, o sentido de nós fazermos graduações entre as coisas, gradações entre as coisas? E não poderíamos dizer que existem aqueles atos que cometemos que definitivamente nos mantêm separados de Deus, que são sim imperdoáveis? O ancião Tadeu está dizendo que o cerne da questão é em que lugar o nosso coração está. Em que lugar a nossa mente está, em que lugar a nossa consciência está. Todos nós somos falhos. Nós temos uma alma espiritual imaculada, eterna, refulgente, parte do Senhor. Mas o nosso personagem aqui, o fulano, ciclano e beltrano que vestimos aqui, não é dotado de toda a inteligência, toda a compreensão, não é? Somos muito sujeitos às tentações, somos muito sujeitos ao pior lado, não é, das possibilidades. E nisso, muitas vezes, erramos o alvo. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, amártia, errar o alvo de nossa natureza. Esse nascimento humano, que Sri Ramakrishna dizia, tão raro de acontecer, existe para que venhamos a ter busca ardente por Deus. As coisas na vida que nos afastam de buscar o conhecimento de Deus são os nossos pecados. São os erros em relação a esse objetivo. Então o que acontece? Quando o ancião Tadeu está dizendo que não existe tal coisa como um pecado imperdoável, ele está querendo dizer
No momento em que cometemos coisas muito negativas, coisas que definitivamente estão no sentido contrário da busca por Deus, nós estamos numa situação de distância do nosso objetivo. Estamos distantes de Deus. É possível estar distante de Deus, Marcelo? Se nós estamos em Deus, Deus está no nosso coração, como podemos estar distante de Deus? Na nossa consciência ativada. Não é? Tudo aqui é sobre isso. Nós somos almas espirituais eternas, parte do Senhor, o Senhor vive nos nossos corações. Como podemos estar separados de Deus? Porque nós estabelecemos nesse nosso personagem esta barreira. Então o que o ancião Tadeu está dizendo é que essas pedras que conformam essa parede que criamos nos separando do Senhor, elas são eternas, ou seja, o pecado imperdoável, na medida que nos associamos a isso. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, não é que os erros tenham deixado de existir, as consequências dos erros não venham a prevalecer, mas no nosso coração nós nos separamos daquele erro. É por isso que quando alguém, por exemplo, comete um crime horroroso e a pessoa vai presa e depois na prisão aquela pessoa diz que se converteu a um caminho espiritual, a gente pode dizer assim: a pessoa deve pagar a sua pena até o fim, deve cumprir todas as consequências, arcar com todas as consequências, melhor dizendo, dos seus atos. Mas devemos comemorar que interiormente ela tenha mudado. E isso é possível. Nós não vamos confundir a mudança interior que ela teve com um tipo de abono da pena ou esquecer que ela cometeu um crime horroroso, mas nós podemos celebrar por algo maior, que aquela alma conseguiu superar as suas barreiras, se isso for verdadeiro, evidentemente. Então o que o ancião Tadeu está dizendo é que seja qual for o pecado que você tenha cometido, se você se arrependeu, você está limpo dele. Por quem? Por Deus. Sri Ramakrishna dizia, fazendo voz a uma canção: mesmo que você tenha cometido um aborto, mesmo que você tenha matado um brahmane, se você se arrepender, se você cantar o nome de Deus, cantar o nome de Deus com o sentimento correto, ou seja, de completo arrependimento, você estará livre. Indo aos estertores, ok? Os crimes mais horrendos. Qual é a lógica aqui? Mata qualquer um, faz coisas horríveis e canta o nome de Deus e você está livre. Não. Se você alcançou aquele espírito do arrependimento, você está limpo para seguir em frente. O mundo vai te punir. E é natural e certo que o puna. Mas o seu interior avançou. Isso é muito importante para cada um de nós, porque todos nós temos essas coisas que fizemos, podem não ser coisas tão graves, mas as perdas de tempo que tivemos e muitas vezes nos culpamos e dizemos: puxa vida, como o Senhor olhará para mim se eu fiz isso ou aquilo? Se você se arrependeu, você está limpo. Agora é seguir em frente limpo, não é? Segundo dito de hoje: o sinal de que o pecado foi perdoado é se o pecado foi lembrado e ainda há paz na alma. Na mesma linha de ideias, o ancião Tadeu está nos levando a considerar que talvez nós não tenhamos certeza de que estamos perdoados por Deus. O que ele diz é que o Senhor age no nosso coração. Ele vive lá. E se nós então nos arrependemos e levamos ao Senhor o nosso arrependimento, o Senhor nos curou. Como sabemos? Quando, ao meditar, ao refletir sobre o pecado cometido, lembramos que ele já é coisa do homem velho. O nosso homem novo, renascido no nosso arrependimento,
Não tem mais compromisso com aquilo. Então aí se deu um novo nascimento, um batismo. Vocês entendem o simbolismo do batismo, né? Morre e nasce. A pia batismal é como se fosse um túmulo e um útero. Morre o homem velho, nasce um homem novo. O que são as águas da pia batismal? As lágrimas do arrependimento. Se então temos arrependimento verdadeiro, purificamos o nosso coração. Mas como pode acontecer então de nós termos tido arrependimento, mas ainda termos culpa? Porque nós não confiamos plenamente de que estamos falando com Deus no nosso coração. Grande desafio para nós é termos fé. Se você quiser fazer um curso de violão, você tem que ter fé naquele professor. Não é fé que ele vai andar sobre as águas, ok? É fé de que ele seja capaz de te ensinar. Se você conversa com Deus no seu coração e acha que ele não te ouve, Deus é misericordioso, compassivo. Ele é o dono de tudo. E ele não sabe, então, que você é fraco, falho? Ele não viu o seu arrependimento e não o curou? Então esse é o ponto. Quando então há paz na nossa alma a respeito das lembranças das burradas que fizemos, é porque ativamos essa porta de entrada para a graça do Senhor. Não é? Terceiro dito é a síntese dos ensinamentos do Senhor Tadeu, que diz: os pensamentos que nos permitimos ter definirão as nossas vidas. Esses ditos a qual eu estou aqui lendo são retirados do livro que tem esse nome. Os pensamentos que nos permitimos ter definirão as nossas vidas. Maravilhoso clássico espiritual. Sri Saradadevi, a Mãe Divina, consorte de Sri Ramakrishna, dizia: você pode ter a bênção dos Vaishnavas, os devotos. Você pode ter a bênção do Guru, que te deu iniciação. Você pode ter até a bênção do Senhor. Mas se você não tiver a bênção da sua mente, você não conseguirá sorver essas demais bênçãos. O que significa a bênção de nossa mente? Que nós precisamos conduzir a nossa mente para um lugar onde upadis, condicionamentos positivos, prevaleçam. Nós estamos o tempo inteiro cercados de muitas influências e sutilmente as coisas que vemos, que ouvimos, elas vão ficando lá guardadas e elas influenciam poderosamente a direção das nossas inclinações. Então, como nós temos uma jornada grande e muitas coisas vêm ao longo do tempo se acumulando como upadis, como tendências, o trabalho que nós devemos fazer é aquele de limpar, purificar e manter limpo. Limpar e manter sem poeira constantemente, para que prevaleça o quê? Um ambiente saudável. Então os pensamentos que nos permitimos ter significa dizer: há certas coisas que nós não permitimos, não devemos permitir se manter na nossa mente. Nós devemos ter essa mensuração constantemente. Sri Ramakrishna dizia: a nossa mente é como leite e o mundo é como água. Se a nossa mente for assim, desavisada para o mundo, a água se mistura com leite. E daqui a pouco você não sabe mais o que é água, o que é leite, não tem como separar mais. Então a nossa mente se mundaniza. Então o que diz Thakur? Você precisa transformar o leite da sua mente em coalhada. Batendo, 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 batendo. Isso significa se retirando, meditando de que só Deus é o agente, rogando ao Senhor com lágrimas nos olhos, para que o Senhor lhe dê amor. E então você transforma essa sua mente, leite, em coalhada, deixa ela lá quietinha, até que ela se torne manteiga. Ou seja, você precisa meditar, orar, e não automaticamente ir para o Netflix, ir para o Instagram. Não. Você vai permanecer um tempo deixando calar em você
esta manifestação de mais elevado estado da vida. Então a sua mente se transforma numa manteiga. E ela é mais durinha, não é? Então ela vai se colocar diante do mundo, que você vai sair desse estado meditativo. Vai se encontrar com todas as outras influências mais sólido e não vai se diluir. Esse processo é constante. Esse processo é o de cuidar da nossa mente. Então, os pensamentos que nos permitimos ter. Se eu então permito que a minha mente cultive pensamentos edificantes, a minha vida está num caminho sátifico. Se eu permito que a minha mente pense o tempo inteiro, agora o Trump se uniu ao Putin e eles vão criar uma espécie de domínio terrível do mundo. E por que o bababá, bibibi? Não. Que será dos meus filhos no futuro? Não haverão empregos e o meio ambiente e as correntes marítimas? E será que... Não. Nada disso vai resolver coisa alguma. Eu só vou tornar a minha vida mais obscura. Mas eu permiti que esses pensamentos dominassem a minha vida e eles definiram a minha vida. Uma vida de angústia, de caos mental, de tristeza e de impossibilidade de pensar em Deus. Então, se você canta o nome do Senhor, medita em suas glórias, contempla a sua imagem adorável, convive com os devotos, você permite na sua mente os pensamentos que vão definir a sua vida no caminho da devoção. Então esse é o melhor caminho. Outro dito do Ancião Tadeu: precisamos aprender a controlar nossos pensamentos para que possamos colocá-los em ordem. Na mesma linha, não é? Como controlamos os nossos pensamentos? Não é? Atenção. Existe uma coisa que budistas falam, né, que é da atenção plena, atenção constante, está sempre atento. Isso é absolutamente verdadeiro. Precisamos estar sempre conscientes de que não há como deixarmos de pensar, ok? Então o pensamento sempre vem. E às vezes o pensamento que vem, ele agrada a uma dimensão de nós. Por exemplo, a dimensão da carne. E às vezes gostamos de pensar em uma coisa que não nos ajuda a nos tornarmos mais puros. Não é verdade? Não é? Sexualidade, sensualidade é muito obviamente atentado nisso, né? Você está navegando no seu Facebook, vem aqueles vídeos, né? Levando a você a coisas que os seus olhos gostam. Mas que você sabe que não é em nenhum momento positivo. Não ajuda em nada você, em coisa alguma. Mas se você pensa que aquilo está na dimensão apenas da sua mente, ninguém está vendo, não é? Então você não controla aquilo. O que isso dá? Isso dá que você cada vez vai querer ver mais esse tipo de coisa e cada vez vai existir espaço menor de sinceridade para as suas práticas espirituais. Então nós precisamos controlar. O que faz? Fecha os vídeos. E oculta os vídeos. E daqui a pouco o algoritmo vai entender que você está num processo de não gostar mais desse conteúdo. E aí você vai controlando. Aí tem também aquela coisa que eu gosto de criticar. Eu gosto de discutir. Eu gosto de uma polêmica, não é? Mas isso não me leva a pensar em Deus. Não me leva a pensar que Deus é o agente e eu sou um instrumento. Não leva, não. Aí eu canto que eu sou completamente rendido aos pés do mestre, mas eu não sou. Eu sou alguém que está muito interessado nas tretas do momento. Então eu preciso controlar os meus pensamentos. Não é? É uma luta muito interior, não é? Algumas pessoas vão dizer assim, é a influência do demônio, é a influência dos espíritos. E eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer aqui que existe a influência dos nossos condicionamentos. Esses são dramaticamente fortes. E nós precisamos vencer eles com argumentos melhores, com condicionamentos melhores. Isso dá muito trabalho, mas é o que devemos fazer, não é? Mais um dito. Precisamos ter bons pensamentos e desejos para o nosso benefício. E então nós
nossas famílias e os outros experimentarão harmonia, pois onde quer que estejamos, nós teremos pensamentos tranquilos e serenos que estão repletos de bem. A consequência de nós tornarmos a nossa vida mais luminosa vai ser sentida pelos outros. Muito mais do que o nosso discurso, muito mais do que a nossa roupa, muito mais do que as nossas marcas sectárias, muito mais do que panfletos que viemos entregar, será o nosso modo de agir. E isso começa nos nossos pensamentos e desejos. Porque alguém pode achar óbvio, né? É claro, é muito claro, é muito evidente que ser boa pessoa é melhor do que falar sobre ser bom. Mas o problema é que ser boa pessoa é o trabalho do controle da própria mente, da purificação da mente e, não sejamos aqui, né, escapistas, na modificação dos nossos desejos. Os nossos desejos precisam ser mais lindos, né? Para que nós sejamos capazes de viver de modo mais bonito. Então, acho que isso é importante, né? A ideia, né, de que uma vida verdadeiramente espiritual, uma vida prática de ser bom, é algo que está muito disseminado. O problema é que não trabalhamos muito bem as maneiras de nos tornarmos luminosos. As pessoas pensam assim, seja legal, né? Ajude os outros, faça coisas boas, não é? Não prejudique, não roube. Os mandamentos estão aí, não é? Se você cumprir os mandamentos, por exemplo, é muito possível que você não faça mal a ninguém. E você ainda pode ter algumas atitudes, né, de querer melhorar o mundo, a sociedade em que você vive, as coisas. Estilo Karma Yogi, entendeu? O ponto é que se o seu coração não for purificado, os seus desejos, mesmo em relação a essas atividades, serão cheios de egoísmo. Você vai ser como aquela pessoa que ajuda alguém e tira uma selfie, sabe assim? A pessoa falou, eu ajudei. Ela ajudou porque você queria esse tipo de reconhecimento. Mas não ajudou? Ajudou. Mas no que diz respeito à sua união com Deus, você continua ainda muito distante, né? Não estou querendo dizer que não seja bom ajudar, mesmo que seja oportunisticamente. Mas o ponto aqui, estamos falando dessa jornada. É isso que o ancião Tadeu está falando, não é? Como ajudar os outros verdadeiramente? No sentido de que você reconhece que somos almas espirituais eternas, é mostrar para as pessoas que existem pessoas espirituais. Como? Sendo. Não há como mostrar sem ser. Não é isso, meus amigos? Então, hoje, completamos aqui mais 5 ditos. Luminosos ditos do ancião Tadeu, que, como vocês percebem, tem uma similaridade incrível com os de Sri Ramakrishna, porque, evidentemente, é disso que se trata, a comunhão dos Bhaktas, não é? Graças a Deus. É isso, meus amigos. Acompanhem os vídeos da série. Devemos ter por volta de 20 episódios dessa série. Estamos aí no início. Vamos degustando. Até a próxima semana, então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.